Olá, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. A cheia do rio Tocantins e riachos em Imperatriz por conta das fortes chuvas. A atualização da situação da campanha de vacinação aqui no Maranhão e no Brasil. Lançada oficialmente a campanha da Fraternidade 2021. A aproximação entre MDB e Flávio Dino. E a reforma no ginásio Castelinho, que deve ter início ainda este mês. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora, sempre muito bem informado desde as 6 horas da manhã com o Bandeira 2, com meu amigo Silvão Alves, que volta daqui a pouquinho para falar sobre as principais ocorrências policiais, várias outras informações, os bastidores da política. Vamos falar sobre a situação ainda da pandemia aqui no estado do Maranhão, a campanha de vacinação, a possibilidade de chegada de mais doses aqui ao estado do Maranhão, para saber como é que está essa situação. Inclusive aqui no estúdio a gente vai receber daqui a pouco o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, para uma entrevista para falar sobre esse e outros assuntos. Jornal recheado de informações, a participação também dos nossos correspondentes no interior do estado, falar da previsão do tempo, uma semana muito chuvosa aqui na capital São Luís e em boa parte do estado. A gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. Agora 7 horas e 1 minuto, o Bom Dia Maranhão só está começando. A gente vai até quase 8 horas com muita notícia aqui na TV Difusora e agradecendo, claro, a sua companhia, o carinho da audiência e você que nos acompanha também pelas redes sociais. Muito obrigado. 7 e 1. E olha, estão suspensas temporariamente as provas de vida para aposentados e pensionistas que fazem aniversário entre os meses de fevereiro e junho deste ano. Todo aposentado e pensionista que faz aniversário entre fevereiro e junho não precisa fazer a prova de vida referente a 2021. A medida é resultado da portaria 147 do governo municipal, ação que faz parte do enfrentamento à Covid-19. Os créditos não serão bloqueados e os benefícios não serão suspensos por falta de comprovação de vida. Como o IPAM trabalha diretamente com atendimento ao público, e um público muito vulnerável, de idosos, o ideal é que não aglomerar essas pessoas num único espaço. Então, a prova de vida é um procedimento feito aqui, que o segurado vem, atualiza o cadastro e demonstra que está vivo. Ele faz sempre no mês do seu aniversário, sob pena de não vir e ter o seu benefício suspenso depois de 60 dias do não comparecimento. Então, por hora, para que as pessoas fiquem em casa, a prova de vida, essa vinda aqui no Instituto de Previdência do município, está suspensa com a garantia do pagamento do benefício. Se por algum outro motivo o segurado precisar de atendimento do IPAM, o prédio funciona em horário diferenciado por conta da pandemia, mas também é possível resolver várias questões remotamente. O atendimento ao público no Instituto de Previdência e Assistência do Município, IPAM, é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. É possível realizar o agendamento ou tirar dúvidas por telefone ou e-mail. A gente tem uma limitação do número de pessoas e também cumprimos a todos os protocolos de higienização, para evitar que as pessoas tenham contato ou usem assentos em comum. E o que nós temos pedido é que, em caso de dúvida, que você queira vir ao IPAM, use os meios remotos, o telefone de contato, o e-mail. Só venha mesmo num caso de força maior, porque o benefício vai ser garantido, não vai haver prejuízo para o servidor. 7 horas e 3 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e em São Luís, a Casa de Apoio Acolher, que presta assistência a pessoas contaminadas pelo vírus HIV, corre sério risco de fechar as portas. Parte da renda que mantinha a instituição era arrecadada com a venda de bonecos sustentáveis, que caiu muito essa venda com a pandemia. Ela começou há cerca de 15 dias, quando o dono do imóvel resolveu colocar a casa onde funciona a sede do projeto Acolher à venda. Sabemos que está à venda e o projeto pode parar a qualquer momento esse atendimento para mais de 4.500 vidas que nós atendemos diretamente com tudo isso que nós ofertamos. De um almoço, de um café da manhã, um apoio psicológico, nutricional, jurídico, de forma gratuita. Fora isso, o número de bonecas sustentáveis vendidas, que geram renda para o Instituto, caíram 80%. A pandemia é apontada como principal causa da redução. As doações também caíram. Nós acreditamos em dias melhores, né? Porque nós temos um propósito, nós temos uma missão
e acreditamos que tudo isso pode ser visto de uma forma diferente para quem está nos assistindo. Por dia, mais de 20 pessoas tomam café, almoçam, recebem atendimento completo gratuito. 80% do público vem do interior do estado. São pessoas diagnosticadas e que convivem com o vírus HIV. Gente sem condições financeiras de manter uma estadia na capital e que depende dos serviços oferecidos aqui. É preencher, de alguma forma, essas necessidades dessas pessoas que se deslocam em busca de um tratamento por conta do HIV e AIDS dentro da nossa capital. E nós oferecemos aqui amor e acolhimento. Essas pessoas precisam muito, né? Isso, então, quem puder ajudar, essa casa que fica ali no bairro do Caratatio, próxima, inclusive, ao Hospital Presidente Vargas, que faz o atendimento a pessoas infectadas pelo HIV, quem puder colaborar com a Casa de Apoio e Acolher, que faz, eu conheço o trabalho, já fiz matérias lá também, faz um trabalho super importante no acolhimento das pessoas que foram infectadas ou que são infectadas pelo vírus HIV, faz o acolhimento de várias dessas pessoas, inclusive pessoas do interior do estado. Então, quem puder ajudar, passar lá no bairro do Caratatio, bem ali próximo a Jordoa, ali próximo ao bairro, ao Hospital Presidente Vargas, aqui perto da região central de São Luís, puder passar para conhecer, puder passar para ajudar, inclusive, colaborar, comprando, inclusive, essas bonequinhas que eles confeccionam, um trabalho muito bonito, bem legal, que ajuda na vida dessas pessoas. 7h06, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando de segurança. Já comigo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, você, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala de uma prisão que aconteceu no bairro do Coroadinho de um homicida, não é isso? Exatamente. Esse crime aí aconteceu lá na rua Estrela d'Alva, no bairro do Coroadinho. Foi um crime por motivo fútil, uma simples discussão. Lá o João Anderson acabou atingindo com uma facada, um golpe de faca, no caso, a vítima, o senhor Josimar. O senhor Josimar, ele ainda chegou a ser levado para o hospital, no caso, o posto de saúde, a unidade mista lá da Rua da Mangueira, depois foi transferido devido à gravidade para o Hospital Socorrão 1, onde ele não resistiu e acabou morrendo. Essa prisão foi efetuada pelo pessoal da terceira CIA, antiga USC, lá do Coroadinho. Eles foram acionados, conseguiram prender o João Anderson, que é conhecido como Gordo, fizeram a apreensão da faca lá, que foi o instrumento material utilizado na prática do crime, e ele foi encaminhado para o plantão aqui da SHPP, Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante. Foi autuado em flagrante por crime de homicídio. Lamentável. Silvan, a gente, inclusive só reforçando esse assunto, Silvan, falar um pouco sobre o carnaval, foi um carnaval bem tranquilo, né? Não teve festa, não teve tantos homicídios assim. Diminuiu o número de ocorrências, violência no trânsito, você pode não é ver isso? o número de ocorrência muito reduzido, né? Isso aqui, os plantões ficavam lotados de casos de perda de documento, que era um tipo de ocorrência muito recorrente, não é? Isso, de certa forma, foi favorável, ponto positivo, né, Silvan? Ponto positivo. Assim como também houve uma redução muito grande de acidentes nas estradas, não é? Em função da diminuição em termos de deslocamento das pessoas também. Violência também no trânsito, que acabou diminuindo. Felizmente, a gente sabe que é muito por conta do carnaval não ter acontecido. Claro, trouxe um prejuízo econômico, mas para a questão da segurança, pelo menos foram números mais favoráveis. Mais uma tentativa de assalto, na verdade, um assalto que aconteceu ao coletivo aqui na capital, né? Exato. Acontece que o ônibus foi monitorado e aí a polícia foi informada, bem ali naquela subida ali do Angelim, antigo Macro, é conhecido lá, e aí a polícia interceptou o ônibus, né? A polícia militar, saiu em perseguição aos assaltantes. Você vê o pânico das pessoas do ônibus querendo também ajudar. Correndo meio a lama, inclusive, ali, né, Silvan? Exatamente. 2 deles acabaram sendo presos, né? O outro conseguiu escapar porque entrou ali para aquela área ali da lagoa, né? Tem uma lagoa aí. Fugiu ali pelo matagal, né? Exatamente, fugiu pelo matagal, não foi encontrado. Os 2 que foram presos foram levados lá para a delegacia lá do Coatrac, onde foi feita lá a lavratura do auto de prisão em flagrante. Foram autuados em flagrante. Um deles, inclusive, já é contumaz nessa prática de assalto. Então eram pelo menos 3, né, Silvan? Eram 2 3, presos, 2 foram presos, um conseguiu fugir e um deles já é contumaz nessa prática, já havia sido preso no ano passado também por essa mesma prática de crime, no caso assalto a ônibus. Chamar a atenção, um local conhecido, esse aí, já aconteceu vários assaltos aí. Existem, inclusive, barreiras da polícia montada lá e eles não querem nem saber, né, Silvan? Não. Assalto em qualquer lugar, plena luz do dia. Lugar. Isso aí foi de dia, né, praticamente. Avenida movimentada. Plena luz do dia, uma avenida bastante movimentada. E aí eles assaltaram. Você vê que tem uma estudante correndo com a bolsa. Desesperada, né? Dá para perceber na imagem. Dá um pânico nessas pessoas, porque como eles dizem, eles tocam o pânico nas pessoas,
né, dentro do ônibus, querendo que a pessoa dê o celular, dinheiro. Ele nunca acredita que a pessoa só tem aquilo. Né? Sim. Eles querem muito mais. A gente sempre com muita violência. Exatamente. Obrigado, Silvan. Boa quinta-feira para você. Ok, boa quinta-feira, Eduardo. Para você e para todos que estão nos assistindo. Silvan Alves, que apresenta o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, aqui na TV Difusora, antecipando, claro, o Bom Dia Maranhão. 7 horas e 10 minutos. E em Imperatriz, o aumento do nível dos riachos que cortam a cidade em razão das chuvas dos últimos dias tem preocupado as autoridades. No Parque Alvorada 2, os moradores monitoram a elevação do nível do Riacho Cacau. E lembram o que aconteceu aqui em 2019, quando toda essa área ficou embaixo da água. O ano retrasado, em 2019, foi horrível a enchente aqui. Mas com fé em Jesus, nunca mais vai acontecer aquilo lá. Esse ano não tem perigo nenhum, com fé em Deus. O Elcio ficou mais tranquilo depois que viu uma equipe vistoriando as áreas de risco do Parque Alvorada, onde ele mora há apenas 6 meses. Ontem a Defesa Civil compareceu aqui, olhou, fiscalizou. Se Deus quiser, esse ano nós vamos ficar tranquilo aqui, não vai acontecer nada. Próximo à BR-010 é possível notar o volume de água do Riacho Cacau, que também subiu na segunda-feira após a chuva que caiu na região, mas apresentou baixa no nível da água na terça-feira. A máquina fez ali um trabalho de aprofundamento da calha, abertura, então possibilitou, deu uma maior vazão e evitando assim que essa chuva que veio nessa madrugada inundasse ali as casas naquela região. Aqui na Vila João Castelo, região da Grande Cafeteira, o Riacho Bacuri apresentou um volume alto na última segunda-feira. Já na terça-feira, o nível baixou. Mesmo assim, os moradores continuam em alerta. A gente tem essa esperança de que esse ano, pelo volume de água, né, a gente não venha ser vítima aqui do alagamento, porque todos os anos a gente vem sofrendo com esses alagamentos aqui. Pois é, 7h12, a gente permanece em Imperatriz, agora a gente fala ao vivo com o Emerson Pinto, que traz informações diretamente lá de Imperatriz. Ainda atualizando, né, Emerson, sobre essa situação das chuvas, tem chovido muito a Imperatriz, como em boa parte do estado, aqui na ilha também tem caído aí muitos temporais, praticamente chovido durante toda a semana, e a situação das cheias que tem preocupado aí, tanto dos riachos quanto do Rio Tocantins, imagino eu. Muito bom dia, Emerson, bom dia a todos aí na TV Difusora Sul. Bom dia você que nos acompanha em todo o estado, aqui na nossa região. Na verdade, neste momento, chove aqui em Imperatriz. Então, uma situação de alerta. Essa reportagem que a gente acompanhou agora, falando sobre o nível dos riachos aqui em nossa cidade. Na terça-feira, esse nível deu uma recuada, né? Tinha aumentado com as chuvas de domingo para segunda, recuou na terça. E como chove agora, desde a madrugada, há a possibilidade desse nível dos riachos voltar a aumentar um pouco também. Você vê imagens do Rio Tocantins. A gente está com um probleminha no áudio do Emerson, ele estava justamente falando sobre essa situação que a gente falou, daqui a pouco a gente tenta contato de novo com ele. É um probleminha no áudio do Emerson, mas ele estava justamente falando sobre essa situação das cheias lá no Riacho, no Rio Tocantins. Inclusive, está chovendo, como o Emerson trouxe a informação, deu para a gente compreender. A gente vai tentar trazer, aí daqui a pouquinho, consertar o áudio aí, resolver o problema do áudio do Emerson, e ele volta aqui com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. 7h13. E em Imperatriz, a gente vai falar agora da previsão do tempo, aproveitar já que a gente está falando sobre essas cheias aqui no Rio Tocantins, lá na região tocantina, lá no município de Imperatriz e nos riachos também. 7h13 e a gente já aproveita para falar da previsão do tempo para hoje, quinta-feira, para saber como é que fica o tempo na cidade de Imperatriz e também aqui na capital e em municípios do interior do estado. A gente começa com a cidade de Imperatriz, a gente estava falando com o Emerson lá na cidade de Imperatriz, a gente já fala, ele já antecipou, né, que está chovendo neste momento na segunda maior cidade do estado. Previsão para hoje predomina muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Vamos ao vivo com a imagem lá de Imperatriz, olha como o tempo está nublado, chovendo muito, chuva forte inclusive nesse momento lá na cidade de Imperatriz, por isso que há essa preocupação justamente com as cheias do Rio Tocantins e dos riachos, não só de Imperatriz, mas que cortam toda a região. Chove forte neste momento na cidade de Imperatriz, imagem bastante nublada neste momento lá na cidade de Imperatriz, pouca visibilidade inclusive na região da Beira-Rio. A mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus. 7h14, muita chuva lá na cidade de Imperatriz, aqui na capital São Luís, amanheceu chovendo nessa manhã, deu uma trégua, previsão para hoje é de predomínio de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Aqui para a capital São Luís, a mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus.
A gente segue falando da previsão do tempo, voltando para o interior do estado agora, falando da cidade de Açailândia. A previsão para Açailândia de hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora lá na cidade de Açailândia. Vamos ver como é que está o tempo de Açailândia também. A gente mostrou Imperatriz, vamos para o interior do estado. No município de Açailândia a gente percebe ali o asfalto molhado, quer dizer que já choveu. Não, parece que não chove neste momento, mas o tempo também está nublado lá na cidade de Açailândia e na região, como a gente pode ver, boa parte do céu no município de Açailândia. Previsão do tempo também na cidade de Açailândia. Vemos Imperatriz, vemos aqui a capital São Luís, também o município de Açailândia, 7 horas e 15 minutos. Você que está nos acompanhando aí quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo para esta quinta-feira, a gente vai mostrar em outras 3 cidades maranhenses para você. Já vai aparecer aqui na tela, a gente começa pelo município de Caxias. Previsão para hoje é de predomínio de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Para Caxias, mínima de 22, máxima de 27 graus. A gente segue ali para a região sul do estado, município de Balsas. Previsão para Balsas, aí os termômetros oscilando entre 23 e 30 graus. Predomínio hoje de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Máxima pode chegar a 30 graus, mesma máxima de Itapecuru-Mirim. Previsão para hoje, predomínio de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva. A qualquer momento também pode chover lá na cidade de Itapecuru-Mirim, que podem se intensificar ainda no decorrer desta quinta-feira. Mínima de 24, como eu já disse, a máxima pode chegar a 30 graus. 7 horas e 16 minutos. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora trazendo informações para vocês ao vivo, 7 horas e 16. Eu falei agora há pouco com o Silvan sobre a questão do carnaval. Não teve carnaval, a situação foi um pouco mais tranquila, ou bem mais tranquila do que em relação a anos anteriores, mas quem está ao vivo e traz informações da sede da Polícia Rodoviária Federal, na BR-135, traz esse balanço da Operação Carnaval, que certamente foi bem mais tranquila. Eu já antecipei aqui com o Silvan, é o Eduardo Bueno que participa aqui ao vivo conosco. Bueno, muito bom dia. Inclusive, você está ao vivo aí na BR-135. Como é que está essa movimentação e traz aí detalhes de como foi o balanço dessa Operação Carnaval? Sem carnaval, mas teve a operação da Polícia Rodoviária Federal. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, o fluxo nesse momento é bastante intenso, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, é o normal para um dia de trabalho, né? As pessoas estão saindo aqui da região urbana da cidade, indo para a zona rural, tem o distrito industrial, tem também uma empresa de produção de alumínio, tem as cervejarias, enfim, todo o polo industrial funcionando normalmente e o fluxo aqui é bastante intenso por conta disso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal também, Eduardo, esse fluxo também foi normal nos dias de carnaval. Então, como não houve feriado, muitas empresas funcionaram normalmente, então o fluxo de veículos também foi normal. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o chefe do Núcleo de Comunicação, o Antônio Norberto. Ele vai explicar para a gente então, Norberto, quais foram os números para esse período carnavalesco. Felizmente, então, não foi registrado nenhum óbito? Isso, não foi registrado nenhum óbito nesses 5 dias, do dia 12 ao dia 17, nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Os números foram baixos, felizmente, poucos acidentes comparado com o período normal de carnaval. Então foram registrados 10 acidentes, com 14 feridos e nenhum óbito. Faz anos que a gente não lembra de um carnaval sem óbito nas rodovias do Maranhão. Ou seja, o que a gente pode dizer que foi com muita tranquilidade, né? Parece que as pessoas entenderam o recado e não saíram com um grande número ou em grande número aqui da capital, né? A cidade continuou cheia de veículos, foi perceptível pelos condutores dentro da cidade, porque na pista pouca gente viajando. Pouca gente comparado com o período de carnaval de outros carnavais. Porém, o fluxo que saiu foi maior do que um dia normal. Mesmo assim, infelizmente, nenhum óbito e poucos acidentes. A gente já registrou em carnaval, alguns carnavais, 7 óbitos, 5 óbitos, então esse foi realmente muito tranquilo, até porque nem todo mundo viajou. Outra coisa foi por conta das chuvas, que dessa vez ajudou. As pessoas diminuíram a velocidade e essa redução da velocidade foi fator determinante para que os números ruins de acidentes, feridos, caíssem. Agora, Norberto, quanto a infrações de trânsito, quais foram as que mais foram registradas? Por exemplo, embriaguez, ultrapassagem local indevido, quais dessas aí então foram as que mais foram identificadas pelos inspetores? A PRF, ela autuou e conduziu pessoas para a delegacia por conta de embriaguez ao volante. Porém, foi pouca, essa quantidade foi pouca, porque
menos gente bebeu e dirigiu nesse período de carnaval agora. A infração que mais se observou foi falta de cinto de segurança, ultrapassagem indevida na faixa contínua, no aclive, na ponte e também no acostamento. E além do capacete e documentação. Foram as infrações mais observadas porque elas são recorrentes em período de feriado. Bom, que bom que a gente pode falar, né, que pessoas tiveram um pouco de consciência e não saíram embriagadas ao volante nas rodovias, causando acidentes e possivelmente também estariam tirando vidas. Agora, Norberto, você falou bastante também do período chuvoso. Período chuvoso que se intensificou a partir de agora. Qual é a principal recomendação? É mesmo tomar cuidado, utilizar o farol e todos os itens de segurança estarem regulares nos veículos? Isso, as pessoas inclusive estão viajando mais preparadas nesse sentido. Chuva, o veículo fica menos visível. E a regra básica no trânsito, a regra é ver e ser visto. Então o farol já contribui demais nesse sentido. Além disso, as pessoas tiveram mais correção na condução do veículo. Além de acender o farol, as pessoas estão viajando mais de cinto de segurança, porque sabe que o cinto salva vidas. Os pneus também, a gente tem encontrado menos pneus desgastados. As pessoas estão viajando com o veículo em pneu em bom estado. E o pneu em bom estado, ele tira a água do pavimento. Nesse período de chuva, pneu em bom estado, limpador de para-brisa é crucial para uma viagem tranquila. Fora esse trecho aqui da BR-135, principalmente na saída aqui de São Luís, que tem um grande fluxo de veículos que agora está duplicado, né? Funcionando plenamente, ou seja, o que dá ainda mais tranquilidade na hora de sair aqui da capital. Isso, aqui na capital está tranquilo agora para sair. Alguns buracos ainda no sentido crescente aqui no Campo de Peris, outros também pelo interior, mas no todo foi tranquilo. A gente destaca também a tranquilidade em regiões mais distantes da capital. Imperatriz, foi muito tranquilo lá. A gente teve muito mais trabalho lá na questão de apreensão. O PRF realizou muitas apreensões, tanto antes do carnaval quanto depois. Ano passado foram 4.000 metros cúbicos de madeira serrada e carvão que foram apreendidos. Então, a quantidade muito grande e expressiva, muito na região tocantina, Santa Inês e Itapé-Curumirim. Então, quando as pessoas estão dirigindo com mais correção, a PRF ela coloca seu esforço mais no combate a crimes, e às vezes até na sinalização. Então é um ganho também para a sociedade. Ok, muito obrigado pela entrevista. Pois é, Eduardo. Então, como a gente pode mostrar aqui atrás, olha só, o fluxo segue intenso aqui na BR-135. A gente vai acompanhar daqui, vai continuar daqui acompanhando as informações. Eu volto com você ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas informações. Também ao Antônio Norberto, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, chefe do Núcleo de Comunicação. Felizmente, aí, como a gente já tinha antecipado, um feriado bem tranquilo de carnaval, sem carnaval. Felizmente, aí, com ocorrências menos violentas também no trânsito. A gente volta agora com o Emerson Pinto. Ele destacava justamente a questão das cheias aí nos riachos de Imperatriz da região. Não é isso, Emerson? Isso, como foi mostrado na reportagem agora há pouco, os riachos, né, a tendência é que possam ganhar novamente um volume maior de água, já que chove desde a madrugada aqui na cidade de Imperatriz. Então, esses números, esses dados a gente vai atualizar agora no período da manhã junto à Defesa Civil. Pedi agora para colocar imagens do nosso Rio Tocantins. Rio Tocantins, no início da semana, ele apresentou um volume de 2,5 metros, isso na segunda-feira, acima do normal. 2,5 metros acima do normal, e na terça-feira o volume já era um pouco mais baixo. Na noite de ontem, em contato com a Defesa Civil, fomos informados de que o rio estava a 80 centímetros acima do normal. Há possibilidade também de uma alteração, já que oscila bastante o volume do Rio Tocantins, tanto por conta de chuvas na região, é um dos fatores que faz com que o volume fique oscilando, e também a vazão de água da hidrelétrica de Estreito. Você vê imagens do rio que passa aqui por Imperatriz, né, dividindo aqui o estado do Maranhão e o estado do Tocantins. Essas imagens aí é lá do Cais, onde recebe embarcações que geralmente levam mercadorias daqui de Imperatriz para cidades aí no Tocantins, e aqui no Maranhão também as margens do nosso Rio Tocantins. E tem imagens aí também do Porto da Balsa, onde o pessoal faz a travessia utilizando balsas e outras embarcações entre o Maranhão e Tocantins. Só para finalizar nossa participação, ontem à noite um caso chamou atenção aqui em Imperatriz, um caso de violência, onde um homem estava dormindo quando teve a casa invadida por alguém que ateou fogo
nessa pessoa. Tem imagens também do momento em que a vítima chegava no Hospital Municipal de Imperatriz, imagens registradas pela equipe do Bandeira 2. Magno é o nome do homem, ele é um feirante e, segundo informações, morador do Parque Alvorada 2, estava dentro da casa dele, dormindo, quando teve a residência invadida. A polícia investiga esse caso. Lá jogaram álcool ou gasolina, ainda não foi confirmado o que usaram, e acabaram ateando fogo. Ele acordou desesperado, segundo informações foram repassadas à polícia, correu na direção de fora da residência e se jogou dentro de um córrego que passa lá nas proximidades. Infelizmente, esse caso registrado ontem à noite aqui em Imperatriz. E assim, Eduardo, a gente finaliza a nossa participação na manhã desta quinta-feira aqui no Bom Dia Maranhão, com informações aqui de Imperatriz e da nossa região. Barbaridade esse caso aí. Obrigado, Emerson. Um grande abraço a todos na TV Difusora Sul, agradecendo, claro, sempre o carinho da audiência em toda a região. 7h25, e no próximo bloco a gente fala sobre a campanha de vacinação aqui no Maranhão, a campanha de vacinação no combate à Covid-19. No estúdio eu converso com o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. E mais o lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2021. A gente vai ao intervalo com imagens ao vivo agora da BR-135, porta de entrada e saída de São Luís. A única porta de entrada por terra, na verdade. Imagens ao vivo que você acompanha neste momento da BR-135, 7h26. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 29 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e os idosos estão inseridos no grupo prioritário da vacinação. Mas muitos moram distantes do grande centro da cidade, em São Luís, longe inclusive dos pontos de vacinação. E por isso, equipes da prefeitura estão indo atrás dessas pessoas para serem imunizadas. De casa em casa, os assistentes sociais mapeiam idosos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais para levar a vacina contra a Covid-19 até eles. São idosos humildes que, na maioria, não têm acesso à internet para fazer a inscrição no site da Prefeitura ou não conseguem se deslocar para receber a imunização no Centro Municipal de Vacinação ou no sistema drive-thru montado na Universidade Federal do Maranhão. Era o caso da dona Venina. Aos 103 anos, morando na zona rural de São Luís, ficou sabendo que podia receber a vacina durante a visita da assistente social que fazia a busca ativa. Agora, finalmente imunizada, ela admite que só ficou em casa durante a pandemia porque os filhos não deixavam ela sair. Mas vontade de sair, eu tenho de sair na casa dos meus parentes, mas eles não deixam. Além da dona Venina, outros 27 idosos de 2 bairros da zona rural de São Luís foram imunizados hoje. Ao todo, foram identificados e localizados 3.210 idosos inscritos no CAD Único. Para levar a vacina até eles, a Prefeitura montou um cronograma. Para os idosos que precisam, a vacina é aplicada em casa mesmo. Os que conseguem se dirigem aos pontos especiais de vacinação que estão sendo montados em cada bairro. Em São Luís, a busca ativa foi iniciada no último dia 4. Desde então, cerca de 450 idosos foram imunizados nessas centrais alternativas. Bem, esse cronograma ele já foi feito pelas Sencas, ele já está todo organizado, ele está acontecendo todos os dias, de manhã e de tarde, graças a Deus, e já foram vários idosos vacinados. Ao todo, a capital maranhense recebeu 4 lotes de imunizantes contra coronavírus, com 52.822 doses. Em 28 dias de vacinação, 48.498 doses foram aplicadas. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é que novas doses cheguem até o final dessa semana para que o cronograma de imunização não seja interrompido. Na Vila Esperança, com o início da imunização dos idosos, o sentimento que dá nome ao bairro tem transbordado entre os moradores. A Rinalva levou a mãe de 95 anos para receber a primeira dose da Coronavac. O momento era aguardado por toda a família, que tinha medo da dona Raimunda ser contaminada pela doença. Eu acho isso muito importante, né? Até porque, pela idade que ela já tem, é bom sempre prevenir, né? Mas, por enquanto, mesmo vacinada, as medidas sanitárias de prevenção são indispensáveis, incluindo permanecer em casa. Está sendo orientado para esses idosos que essa é a primeira dose da vacina, que terá que ser feita a segunda dose,
E durante esse intervalo, eles têm que continuar usando máscara, fazendo uso do álcool gel, a lavagem das mãos com sabão é essencial e também que eles façam distanciamento social, que evitem aglomerações, que é de suma importância. E agora a gente atualiza os números da quantidade de vacinas já aplicadas aqui no estado do Maranhão. Segundo aí a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria também de Saúde aqui de São Luís, vacinas aplicadas em todo o estado do Maranhão, 142.591 doses. Aqui em São Luís, mais de 50 mil doses, 50.247 doses já aplicadas somente na capital maranhense. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora atualizando os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, segundo a fonte oficial a ser seguida, que é justamente a Secretaria Estadual de Saúde. Número de casos confirmados, ultrapassamos a marca aí de 214.058, número de casos ativos já bem próximo a 9.000, né, 8.912. Número de óbitos, 4.883. Número de recuperados, ultrapassamos também a marca aí de 200 mil recuperados, 200.263. Novos casos nas últimas 24 horas, 106 na Ilha de São Luís, 155 em Imperatriz, 319 nas demais regiões, segundo o boletim encaminhado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, ainda falando sobre essa situação da pandemia. Aqui na capital São Luís, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento exclusivo da Covid-19 está em torno de 90%, um índice bastante elevado. A situação é preocupante, por isso é sempre bom lembrar a importância de continuar seguindo as medidas protetivas. Na rede pública, a Grande São Luís tem 126 leitos destinados para a terapia intensiva, mas destes, poucos estão disponíveis. A Grande Ilha tem 4 cidades, a capital São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. O problema é que para esses 4 municípios e também para pacientes que vêm do interior do estado, são apenas 6 leitos disponíveis. A rede particular segue o mesmo padrão. O boletim mais recente aponta a ocupação de 100% em 2 hospitais e de 95% em outro. Em alguns destes, os leitos de enfermaria também estão perto da lotação máxima. Para esse especialista, a situação está diretamente ligada ao comportamento social. Muitos abandonaram as medidas sanitárias, situação que reflete nos números. Já distanciarem um pouco das medidas sanitárias, buscando uma melhor saúde mental, ou então mesmo buscando aí outras condições de festividades e relações sociais, né? Então a gente realmente percebeu essa mudança de comportamento. O governo do estado providenciou a ampliação de leitos. A gente tem a expansão do Hospital Carlos Macieira, que ainda nessa semana vira 100% Covid novamente, e passa a ter um anexo funcionar no Hospital do Servidor, recebendo os pacientes não Covid, além da expansão de leitos no Hospital HCI. Mesmo com a ampliação de leitos, redobrar cuidados e continuar disciplinado nas questões sanitárias continua sendo o melhor caminho. Como o uso de máscaras, como estamos fazendo agora, lavagem, asepsia das mãos, os materiais que você introduz na sua residência, o isolamento físico, né? A gente brinca que o isolamento social é muito drástico, né? As redes sociais estão aí, a internet está aí para manter as pessoas unidas mesmo nessa condição diferente. Pois é, importante ainda seguir as recomendações sanitárias para falar sobre essa situação da pandemia, ainda aqui no estado do Maranhão, no país também, e ainda sobre a campanha de vacinação tão importante. Eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Bom dia, secretário. Bom dia. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia Maranhão. Secretário, a gente começa falando sobre a campanha de vacinação. Ontem teve, inclusive, uma reunião que o senhor participou, governadores, secretários, com o ministro da Saúde. O que ficou acordado em relação à questão da vacinação? Foi uma reunião muito proveitosa. Pela primeira vez, o Ministério tentou entregar um cronograma até o final do ano, né, de recebimento de doses por mês. Se esse cronograma for seguido, a gente consegue vacinar todo mundo até o final do ano. Então, o nosso desejo é que, de fato, o Ministério consiga seguir esse cronograma. Isso 70% ou 100% da população? A gente teria dose para 100% da população, mas a gente sabe que parte da população não vacina. Então, menor de 18 anos não vacina, gestante não vacina, lactante não vacina, porque não houve teste das vacinas nesse grupo específico. Então, ninguém está vacinando, né, nesses grupos no mundo inteiro. Tá? Mas se a gente consegue imunizar 70% da sociedade, a gente consegue controlar bem a doença. Se a gente seguir esse cronograma, a gente teria mais 11 milhões de doses só agora em fevereiro, mais de 50 milhões de doses já no mês de março. Aí a gente conseguiria evoluir bem
no processo de vacinação. Secretária, a campanha aí, infelizmente, pode paralisar por falta de doses da vacina em alguns municípios, não só aqui no Maranhão, mas no Brasil, estão passando por esse tipo de problema. Foi discutido algo em relação a isso, para a campanha não paralisar, um momento tão importante como esse, que a campanha já teve início? Essa reclamação foi feita, né? Isso foi pontuado, uma reunião muito cordial com todos os governadores, com o ministro da Saúde. Ele sempre escuta os governadores, escuta os secretários de saúde. Isso foi pontuado, porque algumas capitais já o fizeram, o exemplo de São Luís, que está suspendendo hoje a vacinação por meio do drive-thru por inúmeros motivos, né? Desde de não ter seguido bem o cronograma do Ministério, ter furado o grupo prioritário, né? Ter adotado outros critérios aqui na capital, isso também aconteceu em outros lugares, isso acaba levando a esse fluxo. Mas lógico, tudo isso é só porque a gente não tem dose suficiente. Aí a culpa a gente põe no colo do Ministério da Saúde. Hoje a gente paga as consequências da falta de planejamento do Ministério no ano passado. Ele recusou muitas vacinas, eu não sei se eles acreditavam que a gente não ia ter vacina funcionando já esse ano, mas apostou numa só. Quando todas as nações apostaram em muitas fábricas, então o Canadá hoje já tem 6 doses de vacina para cada habitante. Por que a gente não tem esse número suficiente aqui no país? Porque a gente não se planejou. Então, tudo isso que a gente está vendo hoje, a gente tem capacidade de vacinar 5 milhões de pessoas por dia. A gente não conseguiu vacinar desde o início da campanha. Isso se tiver dose disponível, né? Mas eu preciso de dose disponível para isso. O próprio Estados Unidos falou que até julho deve vacinar a população toda, Israel está quase chegando agora à metade. Enfim, em relação a essa questão da segunda dose, tem muita gente preocupada com essa situação e a própria comunidade científica disse que é preciso ter a segunda dose para garantir a imunização. Como é que fica esse planejamento? Qual foi o repasse da informação que foi repassada da Secretaria Estadual de Saúde para os municípios maranhenses? Os municípios receberam a primeira e receberam a segunda dose. A segunda dose, ela serve para imunizar o reforço da primeira. Não é para eu estar vacinando mais gente, tentando fazer uma corrida desenfreada para estar dizendo que está vacinando mais pessoas. Eu vou estar enganando as pessoas. A vacina, a Coronavac, por exemplo, ela vai ter sua eficácia a partir da segunda dose, pelo menos 3 semanas depois da aplicação da segunda dose. Então, não é porque eu tomei a primeira dose que pronto, estou livre. Não é assim que funciona. Então, tem de cobrar da prefeitura, você que tomou sua primeira dose, você tem direito de tomar a segunda dose. E o ideal é que quando você tome a primeira, você já saia com a data de previsão para tomar a segunda dose. Porque senão a gente vai estar desperdiçando vacina, a gente vai estar desperdiçando dose de vacina. Não adianta eu tomar só uma dose da vacina, eu tenho de tomar as 2 doses. Secretário, só para confirmar, nesse final de semana já é possibilidade de ter mais doses aqui no estado? Como é que ficou essa situação? Não, ficou de na semana que vem, eles não informaram a data de maneira precisa, mas de na semana que vem ter a distribuição aí de entre 4 e 5 milhões de doses pro país. Entre 4 e 5 milhões de doses pro país. Também não fecharam data. Que é muito pouco ainda, né, secretário? Pro país inteiro. É muito pouco. Secretário, eu queria falar agora sobre a ocupação de leitos. Como é que está essa situação? A gente teve uma baixa agora, inclusive eu queria que o senhor já falasse sobre a questão do carnaval, que foi fundamental. Não teve carnaval, foi cancelado e a gente percebeu, inclusive, uma redução. Agora, por exemplo, nos leitos de UTI, que ultrapassava os 90%, deu uma diminuída. Então, quer dizer que as pessoas se comportaram, seguiram as recomendações, o que foi super importante, não é isso? A gente vai sentir os efeitos do carnaval mais precisamente na semana que vem, né? Mais do que precisamente nessa semana, mas já ajudou bastante. A gente tem feito ampliação dos leitos, continua a ampliação dos leitos. Hoje tem leito para ampliar, sexta-feira tem leito para ampliar. Na semana que vem a gente vai continuar essa ampliação. A gente está fazendo com muita força. Muito provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter mais leitos aqui na Grande Ilha do que já tivemos no auge da Covid, só para tratamento de Covid-19. Mas as pessoas estão olhando, os hospitais privados estão lotados, não possuem mais leitos disponíveis. A gente também está muito apertado em relação a isso. O pedido que a gente faz é assim, a gente parou o carnaval, então é hora de parar. É hora da gente estar assim, com muito cuidado e com muita atenção. Não é hora da gente estar festejando, não é hora da gente estar aglomerando. É muito provável que a nova variante esteja circulando no país inteiro já. Ela é mais transmissível. Então, isso pode acarretar um problema terrível. A gente está há 2 semanas com a maior média de mortes no Brasil desde o início da pandemia. Então, não é para a gente estar achando que, não, acabou,
Pelo contrário, né, secretário? Pelos números, pelo contrário, está mais muito grave, pelo contrário, a gente está numa fase mais aguda da doença no estado e no país. Em relação a essa questão de leitos, então, o que está previsto aí para os próximos dias, secretário? A gente ontem ampliou 10 leitos de UTI no Hospital Carlos Macieira. Hoje a gente vai completar a transferência de 54 pacientes do Macieira para o Hospital do Servidor. E aí a gente vai ganhar o Macieira de novo, todo ele voltado só para tratamento da Covid-19. A gente ganha amanhã também expansão de leitos no Hospital HCI. Além dos leitos que a gente está fazendo, a gente deve ganhar mais lá 90 leitos, a gente está em obra, a gente já deve, na próxima semana, já estar ocupando parte desses leitos, exatamente para que a gente tenha condição de dar essa resposta. A gente meio que estabilizou o número de casos por dia, então essa parada do carnaval ajudou muito, mas a gente estabilizou com um número muito alto. A gente tem um número muito alto de entrada de pacientes todos os dias, seja para enfermaria, seja para leito de UTI. E o que é mais preocupante, dessa vez, não só pacientes idosos, como era nosso público em 2020, mas muita gente aí na faixa dos 31 aos 50 anos, que era o adulto jovem, que era uma população que não adoeceu na primeira onda, não adoeceu de maneira tão grave na primeira onda. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua participação. Sempre que possível, venha aqui para repassar mais informações a respeito desse assunto que é tão delicado ainda em todo o país, que a gente precisa estar bem informado. Obrigado pela sua presença, secretário. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o secretário estadual de Saúde e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do país, Carlos Lula. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e foi lançada a campanha da Fraternidade, que neste ano tem o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O tema da campanha deste ano, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, foi lançado oficialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nesta quarta-feira de cinzas. O texto base faz críticas ao negacionismo da ciência durante a pandemia da Covid-19. Esses temas de cada ano nos convida à ação mesmo, a inspiração é religiosa, mas também a execução nos chama a olhar para fora. Para esta ativista dos direitos da classe LGBTIQ+, o tema da campanha este ano reforça as discussões sobre o tema, bem como a importância da empatia. Então, a campanha da Fraternidade diz que Cristo é a nossa paz em 2021 e que do que era dividido fez uma unidade. Nós somos uma unidade e a gente precisa entender, enquanto sociedade, que essa unidade ela só vai ser selada com diálogo. A gente segue falando de Caxias, agora com participação ao vivo de Raquel Souza, que está aqui comigo. Muito bom dia, Raquel, bom dia a todos. Olá, bom dia a você, Eduardo, bom dia a todos. Vamos falar agora do período chuvoso. É que as chuvas que têm caído na região leste do estado começam a preocupar muitos caxienses, principalmente aqueles que moram em costas, margens dos rios e outros pontos considerados de risco. Nossas equipes aqui de jornalismo têm recebido vários vídeos que mostram pontos de alagamentos nas ruas e até que a água da chuva já começou a invadir alguma área das casas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Caxias justifica, no entanto, que nenhum evento natural de grande porte foi registrado até o momento e que viesse a provocar aí pânico ou obrigasse o órgão a fazer a retirada dessas famílias dos locais onde moram, que esses problemas seriam mais pelo fator estrutural das ruas. Lembrando que desde 2017 o órgão faz um mapeamento, da cidade, atualizando as áreas de risco, como encostas e pontos de alagamentos, seja das águas das chuvas e seu escoamento, seja dos pontos de enchentes, ou seja, de águas provenientes do volume que o rio Itapecuru sobe por conta das chuvas. E desde esse período foi realizado um cadastramento dessas famílias. A cada ano, a Defesa Civil retorna essa avaliação para saber se as condições continuam as mesmas ou sofreram alguma alteração. Principalmente aí, pela ação humana na retirada de material, que é o barro das encostas e o assoreamento das margens do rio. E de acordo com o boletim semanal de monitoramento hidrológico da bacia do rio Itapecuru, realizado até o último dia 15 de fevereiro, a cota de alagamento em Caxias, ou seja, a medida máxima para evitar esse alagamento é de 7,5 metros da régua que fica no rio. Então, até o momento, esse nível é de 4,52 metros, então não se tem nenhum risco de inundação
inundação a curto prazo. Portanto, essas são as informações a respeito desse período chuvoso em Caxias. Lembrando que em 2019 ficou perto de uma enchente, né? Em 2018 teve uma enchente, uma cheia bem severa. Em 2019 ficou perto e ano passado deu uma diminuída. A expectativa é que o período chuvoso seja bem intenso até a semana que vem, né? E que esse volume de chuva chegue a até 104,5 milímetros de chuva. Essas são as informações. Eduardo. Obrigado, Raquel. Muita chuva também na região. Obrigado a todos aí. Grande abraço a todos os caxienses, todo mundo que nos acompanha. E no próximo bloco, reforma no ginásio Castelinho deve ter início ainda este mês. E mais, tem também os bastidores da política aqui com o John Coutrin e o retorno também do ônibus do Hemomar para a coleta externa de sangue. Começa a funcionar já a partir de hoje. 7h48. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 50 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta. Agora a gente fala de política. Já comigo, John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre a situação do deputado federal Daniel Silveira, né? Que a situação dele agora já foi analisada, já foi pedido inclusive a prisão dele, permanece preso por decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive unânime. A situação dele agora como deputado federal deve ser vista na Câmara dos Deputados, não é isso? É isso. Hoje essa possibilidade de haver uma solução para o caso do Daniel Silveira. Em relação a isso, Eduardo, há um certo probleminha, porque a questão do presidente da Câmara, Arthur Lira, quer encontrar uma saída, né? Porque eles não querem aí confrontar com o STF, a decisão do STF unânime em relação aí à prisão do deputado, que manteve, né, a prisão do deputado, e isso vai ser discutido na Câmara. Qual seria a saída aí? Né? A saída não seria manter ele preso, mas, né, porém, poderia suspender o mandato dele ou cassá-lo, mas não mantê-lo preso, porque abriria um precedente, né? Não seria muito bom para os parlamentares a prisão, a continuidade, manter ele na prisão aí, o Daniel Silveira. Então isso está sendo costurado. Arthur Lira ligou ontem, o presidente da Câmara, para os líderes partidários para tentar aí, primeiro ele tentou conversar com os ministros, né, com o próprio Alexandre de Moraes, no sentido de reformar a decisão dele, não é? Mas ele disse que não abriria a mão, que não recuaria. E aí o Arthur Lira agora conversa com os parlamentares, com os líderes partidários, para tentar encontrar esse meio termo. Qual seria o meio termo? Nós falamos aí, seria uma punição a ele, não manter ele preso, mas ele seria punido. Punido de que forma? A suspensão do mandato dele e, claro, responder no Conselho de Ética. Lembrando que o Conselho de Ética da Câmara será reativado imediatamente, e o Conselho de Ética da Câmara é presidido pelo deputado federal maranhense, Juscelino Filho, do Democratas. O Juscelino já se pronunciou, uma declaração pessoal dele, né, dizendo que a questão da imunidade parlamentar não deve ser confundida com impunidade. Imunidade não deve ser confundida com impunidade. Essa foi a declaração do presidente do Conselho de Ética, deputado federal maranhense, o deputado Juscelino. Né? Então, isso vai ser discutido no Conselho de Ética. A PGR também já se pronunciou, já manifestou a abertura de investigação, a mesa diretora também da Câmara, e isso vai ser tratado. Há a possibilidade também de estender um pouquinho, né, de não colocar em pauta ainda hoje, talvez na próxima semana, ganhar um pouquinho de tempo para encontrar um acordo aí em relação ao deputado. O certo é que o próprio presidente, os deputados, concordam que o deputado extrapolou, Daniel Silveira extrapolou nas suas declarações, todos concordam com isso. Agora a discussão em relação se ele vai ser preso, como ele será punido, qual crime ele responderá, né? Já tem a questão da lei da segurança nacional, poderia ser um crime contra a honra, ofensas, isso aí ainda vai ser colocado em discussão. Que é mais chato que essa crise institucional acontece em meio a uma pandemia, né, John? Que outros assuntos deveriam ser colocados aí em pauta. John, a gente fala agora do encontro que aconteceu entre o Roberto Costa e o MDB, né, e o governador Flávio Dino, cada vez mais alinhados, né, apesar de na Assembleia serem independentes, né, formar o bloco independente. Esse primeiro encontro aí, essa foto que nós vamos mostrar, é o primeiro encontro do deputado Roberto Costa, que é um dirigente do Executivo Estadual. É o líder do MDB aqui no Maranhão. É o líder do MDB, quem manda no partido é o Roberto Costa hoje aqui no Maranhão. Durante todos os 6 anos de mandato do Flávio, é o primeiro encontro entre eles, né, no Palácio dos Leões. O primeiro encontro foi ontem,
o que sinaliza aí uma aproximação maior do MDB hoje do governador Flávio Dino. Tanto é, Eduardo, que o MDB saiu do bloco de oposição, você citou muito bem, né? O MDB não é mais oposição ao governo Flávio Dino na Assembleia, saiu do bloco de oposição, montou outro bloco aí, né, com outros partidos, e agora essa aproximação ainda maior, esse alinhamento ainda maior do MDB com o governador Flávio Dino, o que foi aí ontem através desse encontro, né, do Roberto Costa, vice-presidente estadual do Executivo do MDB, com o governador Flávio Dino, estão bem alinhados, uma forma de reaproximação, essa costura aí, né, para que o partido possa, até por conta de um gesto, né, do PCdoB fez na eleição ali do Congresso, que apoiou o candidato do MDB. Obrigado, John. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. Obrigado, John. Uma ótima quinta-feira para você. A gente segue falando aqui de informações, trazendo informações ao vivo para vocês. A gente volta aqui no Bom Dia Maranhão com uma excelente notícia. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, o Hemomar, volta a disponibilizar à população o ônibus para a coleta externa de sangue. O Eduardo Bueno volta ao vivo com a gente e tem mais detalhes a respeito desta informação. Está ao vivo, inclusive, lá em frente à Biblioteca Pública Benedito Leite, local onde está aí o ônibus do Hemomar. Bueno, é com você. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você. Aliás, já teve bom dia, né, Eduardo? A gente está aqui na frente da carreta, o pessoal ainda está montando a estrutura, viu? Vai começar daqui a pouquinho às 8 horas da manhã. E o objetivo principal, Eduardo, é se aproximar, então, da sociedade, já que nesse período de pandemia, poucas pessoas fizeram, então, a doação de sangue. O estoque está muito baixo. Agora, para fazer a doação, Eduardo, é preciso, então, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento de foto válido, é claro, por exemplo, a carteira de identidade, CNH, além de ter entre 16 e 60 anos. Só para a gente lembrar, para o pessoal que está em casa, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E todo esse processo é bem rapidinho, dura cerca de 15 minutos. Então daqui a pouquinho vai começar a funcionar aqui, ó, o pessoal está montando ainda a estrutura aqui na Praça Deodoro, bem ao lado da Biblioteca Pública Benedito Leite. Se você que está em casa se interessou, pode passar rapidinho antes de ir para o trabalho e vir aqui fazer a sua doação. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno, pelas informações. O local super de centro aí, uma região central aí de São Luís. Obrigado, Bueno, bom trabalho para você. E olha, só para finalizar aqui o nosso jornal, participe, né? Você que possa ir doar sangue, um gesto tão importante. Já foi aberto, né, a licitação para a reinauguração, na verdade, do ginásio Castelinho, que vai passar por uma reforma há cerca de 2 anos parado. A Secretaria de Estado de Esportes já confirmou que esse processo licitatório foi aberto e deve começar já a reforma a partir deste mês, com uma notícia super importante em meio à pandemia, mas é uma notícia aí do esporte, que é super importante quando retornar, claro, já retornou gradativamente por conta ainda da pandemia, mas é uma praça esportiva super importante aqui da capital, São Luís, que é o ginásio Castelinho, e a Secretaria de Esportes confirmou que vai começar, já abriu o processo licitatório e deve começar a reforma ainda este mês. A respeito do ônibus do Hemomar, super importante também, uma doação, uma coleta externa que vai poder circular primeiramente aqui pela região metropolitana e depois para o interior do estado. O estoque está reduzido, é super importante que você doe com todas as recomendações preventivas aí por conta da pandemia, seguindo as recomendações sanitárias, tá ok? A você, uma ótima quinta-feira, a gente está de volta amanhã, sexta-feira, eu quero todo mundo começando o fim de semana também conosco aqui no Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Praça Deodoro, onde está localizado justamente o ônibus do Hemomar. A todos, uma ótima quinta-feira, a gente se vê amanhã. Até lá.